E aí, pessoal? Para quem segue a minha página lá no Facebook, viu que eu fiz um post ontem, dia 14 de fevereiro, sobre a morte do Prince Heinrich. O nome dele é complicado assim mesmo. Ele que é o marido, ou melhor, era o marido da rainha aqui da Dinamarca, Margrethe. Em português seria Margaret. Assim, ele acabou pegando algumas pessoas de surpresa, inclusive eu, porque o Heinrich, eu não sabia que ele estava assim tão ruim. Eu sei que ele havia ido para o hospital, acho que em janeiro, mas eu pensei que fosse para poder tratar, sei lá, gripe, alguma coisa assim, porque ele estava viajando, acho que para o Egito, eles voltaram com ele às pressas, porque ele passou mal lá, mas eu acho que dentro da família real eles já sabiam que ele já estava meio nas últimas já. Eu sei que ele havia lutado contra um câncer de pulmão há alguns anos atrás, e pelo que me parece, isso complicou a saúde dele e ele acabou morrendo por agora, tá? Eu acho que eles já sabiam que ele já não estava muito bem, porque ele já estava bem velho, ele tinha mais de 80 anos, se eu não me engano. E a saúde dele já estava um pouco comprometida. O Heinrich, ele era um personagem, assim, digamos, da casa real muito engraçado. Eu particularmente gostava muito dos comentários dele, porque os dinamarqueses sempre foram, assim, um pouco contra ele. Para quem não sabe também, ele é francês, ele não é dinamarquês. E os dinamarqueses têm essa visão de que os franceses são metidos, têm um ego muito forte, etc. E esse príncipe, o Heinrich, ele era exatamente um francês. Para complicar, ele ainda ficava forçando, eu não sei se era forçando, mas eu sei que ele tinha um dinamarquês muito ruim, pelo menos o que eles falavam, né? Pelos anos que ele já estava morando aqui, ele mora aqui acho que desde a década de 50, e ele ficava forçando o sotaque francês dele justamente para, não sei se é para irritar os dinamarqueses, mas para poder deixar eles meio assim com raiva. E ele era assim muito engraçado, sabe? As coisas que ele falava, eles falavam, os dinamarqueses falavam que ele queria de qualquer maneira ser rei, só que a lei não deixava, porque assim isso se dá mais ao fato de que se ele fosse o rei, se casando com a Margrethe, ela meio que seria segundo nível, entendeu? Porque pela tradição da monarquia, o homem ainda ele fala mais do que ele tem assim mais autonomia do que a mulher, entendeu? Então se ele fosse o rei, ele teria mais autoridade do que ela que é dinamarquesa. Eu acho que isso seria um pouco estranho para a Dinamarca, né? De ter uma representação da casa real assim do país que nem é dinamarquês, né? Enfim. E ele, assim, às vezes fazia alguns comentários, como ano passado ele disse que não queria se ele morresse, ele não queria ser enterrado com a rainha, o que iria quebrar toda a tradição da família real, porque todo rei foi enterrado perto do túmulo da rainha, ou vice-versa, né? A rainha foi enterrada perto do túmulo do rei. E ele fazia uns comentários que deixavam os dinamarqueses às vezes putos, sabe? Só que eu acho que ele fazia isso pra zoar só. Eu tenho esse amigo dinamarquês que ele queria entrar no exército dinamarquês. Ele entrou, ficou um tempo lá e depois ele saiu. Mas enfim, um dos períodos probatórios assim de quando você é um cabo no exército aqui é que você tem a chance de ser um guarda real. Pra quem não sabe, aqui na Dinamarca também tem a troca de guarda, etc, que nem os britânicos têm. E esse amigo meu, ele trabalhou lá como guarda na casa real. E ele disse que o Heinrich era um cara super bacana, que ele contava piada pros guardas e tal, era um cara muito carismático. Então, assim, eu não sei na verdade se ele ficava mesmo com raiva ou se ele ficava fazendo essas coisas só pra poder meio que, entendeu, ser o cara palhação, assim. E também uma coisa muito interessante é que ele estava internado em um hospital, quando ele estava aqui na Dinamarca, ele foi internado em um hospital público, que é o Rigshospitalet. É um público, mas ainda é o melhor hospital aqui da Dinamarca. Mas isso mostra como que até a família real aqui é tratada como uma pessoa comum, como eu, por exemplo. Entendeu? Se eu precisava de ir no hospital, talvez eu pegaria um leito lá do lado do Heinrich. Seria legal, né? Enfim, isso me fez pensar também sobre uma coisa. Eu pensei que a Dinamarca fosse ficar muito mais triste do que eles estavam. Assim, o governo decretou que alguns órgãos iriam ter, acho que 1 mês de luto. Também eles colocaram as bandeiras da Dinamarca em alguns prédios públicos em meio mastro. Mas assim, isso mostra também, eu acho que um pouco, de como os dinamarqueses são, como eles lidam com a morte. Assim, eles têm uma relação um pouco menos religiosa com a morte, eu vejo muito isso. Sentirem falta de alguém quando a pessoa morre é muito diferente da que eu vivi no Brasil, pelo menos. Eu acho que para eles é muito mais importante mostrar o valor da pessoa quando ela está viva do que morrer, depois que morrer. Então, assim, ainda na família real, agora existe a Margrethe,
existe um outro príncipe e a princesa. Assim, todo mundo, além a não ser a rainha, tem um nome de príncipe ou princesa. Tem mais 2 filhos, o Joachim e o outro, que eu não estou me lembrando o nome agora. E eles também são casados com uma francesa e uma australiana. E quando a mãe morrer, o mais velho, ele deve assumir e virar o rei. E ele sim vai ser considerado o rei, né? E a esposa dele vai continuar sendo princesa. E é isso daí então. Me digam o que vocês acham da família real da Dinamarca. Deixem no comentário, eu quero ver o que vocês vão falar. E é isso daí. Se inscrevam no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. Deixem um likezinho se vocês acharem interessante o vídeo. Aquele abraço. Valeu!